Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Domínio Tributário Talks. Vamos falar hoje sobre reforma tributária e como preparar a sua empresa para a transição. Eu me chamo Ivan Faliguski, sou o CEO da Domínio Tributário e hoje estou aqui com Gabriel Vedovato, o cara do tributário de sistemas na Cigan. Gabriel, muito obrigado por aceitar nosso convite de falar um Prazer é pouquinho meu. aqui sobre reforma mais uma vez, né? Estamos juntos aí para debater um tema que está presente no nosso dia a dia aí. Vamos debater esse tema, né, grande, complexo, que está, né, trazendo muita preocupação, enfim, para o contribuinte brasileiro, seja ele o desenvolvedor de software, ou o empresariado. Então, espero conseguir contribuir e trazer algumas dicas aí, exemplos de como está o cenário, né, nessa passagem até 2032. Muito bom. Todas as interações com o Gabriel são muito boas. Acho que a gente vai ter aqui mais um bate-papo bem rico aqui, cheio de detalhes e informações que são muito pertinentes para a operação das pessoas que estão nos ouvindo aí, das empresas que tanto estão preocupadas aí com a reforma tributária para os próximos meses. E aí, já iniciando, né, a gente já tem uma transição que está em andamento com relação Correto. aos ajustes aí, pensando em TI, em sistemas de informação. E agora nós já temos ali algumas informações que têm que estar postas ali a partir desse mês, o mês que vem ali, com relação aos destaques em campo, das notas, né? Como é que tá isso para vocês lá, Gabriel? A gente já, né, conforme o que o governo já liberou, né, o sistema já atende, e um ponto de atenção que a gente sempre traz para os nossos clientes, enfim, para os contribuintes, né, é entender a reforma tributária em que pé ela está. Porque uma vez que ela está acontecendo, outras, né, situações, novidades serão liberadas e o sistema, né, obviamente vai atendendo e vai montando esse Lego, que é o que a reforma tributária vai trazendo. Então a gente já está com trabalho, né, junto aos clientes, enfim, né, conversão que faz, né, o atendimento desde o sistema híbrido, que é um ponto que o pessoal não presta muita atenção. Então a reforma tributária traz os dois, o sistema tributário atual, né, indo até 2032, concomitando com o novo sistema. Então, a partir de 2026, né, que entra o piloto da reforma tributária, a gente vai ter a simbiose desses dois sistemas e, né, os RPs precisam atender toda essa lógica de cálculo, né, para prover o atendimento da reforma tributária, que, como eu coloquei, né, está acontecendo. Então, esse é o ponto de atenção, o primeiro ponto de atenção que eu trago é esse, né, tem que entender como a reforma está andando para saber como atendê-la. Uhum. Basicamente isso. Vocês já têm estudado sobre a matéria há um bom tempo, né? Mesmo antes de Correto. nós termos ali a lei complementar. Eu me lembro de conversar com o Robson e contigo mesmo, e vocês comentaram que a preparação já vinha de longa data. E eu imagino que vocês devam ter desenhado aqui um cronograma ou algumas etapas de ondas que vocês vão passar aqui com relação à transição. Como vocês estão se preparando para isso? Aqui eu até vou contar uma historinha, né, pegando o gancho que tu fez, que lá no passado, né, eu, você e Robinson conversamos quanto a isso, a gente pegou e quebrou basicamente o nosso cálculo de imposto, que é o que a tecnologia que a Cigan, né, vende, que é o low code, que é um sistema fragmentado, e começou a fazer esse tratamento de criar uma plataforma de cálculo, sabendo que viria a onda, né, lá na frente, mas isso não reverberou só dentro dos times fiscais, reverberou por todas as outras equipes. Então foi um trabalho em conjunto com toda a Cigan que fez essa virada de chave, de preparar o terreno para chegar nessa onda hoje, que é a reforma tributária. Então, agora a gente começa a colher esses frutos de ter, né, a gente brinca que é um Lego, que o que o governo for liberando, a gente vai montando. Mas, claro, teve todo esse trabalho, por isso que eu deixo claro que é um trabalho que foi todo o sistema, né, todas as áreas, para trazer essa realidade de possibilitar uma ferramenta que seja flexível. Isso, Uhum. conseguir resumir. Então, né, é um estudo que veio acontecendo para chegar numa grande solução como essa, não é da noite para o dia, que é o que a reforma tributária traz, não é da noite para o dia que tu vai dar um atendimento. Então, aí, né, os sistemas e as empresas precisam ir se antecipando, não deixando para depois, né, porque tem que entender o que já tem agora e, né, esperar o que ainda vai acontecer, Uhum. para estar no mesmo timing, né, da coisa e não sofrer depois.
E hoje, só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas você tem no time de desenvolvimento na parte de reforma tributária, especificamente? Aqui tem outros desenvolvimentos, né? Mas tem Sim. ideia? É que, sendo justo novamente com todos os times da SIGA, principalmente agora, né, conforme as coisas estão saindo, estão, né, reverberando em todo mundo. Mas no núcleo, né, no núcleo duro da coisa, olha, em torno de umas 100, olha, 50 errando para baixo, mas em torno de 100, botando na lista de teste, todo mundo, enfim, é uma galera, dá para trabalhar em torno de 100 pessoas, sabe? Hora mais Aham, oneradas ou mais, né, oneradas eu digo sim. quanto a consumo do recurso, né, ser Aham, envolvido na situação, hora menos, né? Porque, enfim, a reforma, conforme a onda vem, arde mais em algumas áreas ou em aham. outras, né? Enfim, todo o guarda-chuva que a reforma, né, traz vai impactar em todo mundo, E, mais ou menos, né? legal, essas 100 pessoas aí, a gente tem uma mescla, né? Não são só pessoas na parte tributária, são pessoas na parte de desenvolvimento de Isso. software especificamente. E tem pessoas alheias a esse conhecimento, por exemplo, conhecimento mais a parte de gestão de empresa, alguma coisa nesse sentido, ou é mais tributário e software mesmo? Não, a gente pegando agora, né, saindo da esfera do desenvolvimento, o próprio marketing, enfim, o próprio comercial, o próprio suporte que tem, precisa ter o conhecimento de negócio e o conhecimento tributário. Então, isso é um diferencial bem interessante que a gente tem, né, as skills que a gente Uhum, tem nos nossos times, a gente precisa ter um pouco de cada, sabe? Porque a demanda traz isso. Eu tenho que entender, novamente, né, entender a reforma tributária para saber como atendê-la. Então, uhum, sabe, tamanho do problema, né, tô dizendo quanto é problemático, não digo que a reforma seja um problema, uhum, mas esse problema que a gente tem que resolver, qual tecnologia a gente vai aplicar? uhum. Basicamente esse. Então é um casamento de dois mundos, né? Uhum. E a gente pode dizer que estamos há mais de um ano estudando sobre a reforma? Sim, já. Mas, Mais mas, de um ano. mas quando começou a se ventilar, enfim, o texto da reforma tributária começou a ser, né, estruturado e já começou a se visualizar que aquilo estava se avizinhando, né? Vamos Uhum. começar a se mexer. Isso vale para todos, né? Não só para o desenvolvedor de software. Então a gente pode dizer que na Cigan a gente tem, nos últimos 12 meses, mais de 50 pessoas full-time envolvidas nesse projeto de Sim, reforma com tributária. certeza, com certeza. E vão E vai ainda, continuar por um bom período ainda. exatamente, é o processo de transição. Aham, Para 33 virar tudo, né? é. E isso é legal, né? Porque imagina só, aqui nós temos 50 pessoas full-time estudando reforma tributária. Quantas pessoas tem na tua empresa estudando reforma tributária? É, acho que a gente joga muito isso para os outros, né, Gabriel? Às vezes a responsabilidade nunca é minha, ou Ah, alguém vai trazer aqui, vai cair do céu essas informações e vai internalizar no meu dia a dia e tá tudo resolvido. Cara, isso é complexo de a gente implementar, né? o tamanho da problemática, novamente, não aceita esse tipo de Uhum, posicionamento, né? Por parte do gestor, não é só questão do sistema chegar, pô, o RP Seguir está lá, vai atender, mas é todo o teu entendimento de processo, de envolvimento dentro da tua equipe, enfim, tudo muda com a reforma tributária. uhum. Seja o imposto que saiu de dentro do valor do produto e agora, né, tá fora, então já muda a tua precificação, já muda de quem tu vai comprar para tu ter esse tratamento de crédito, né, enfim, tem um crédito a maior ou a menor, então, né, demanda o envolvimento da tecnologia, demanda o financeiro, demanda o envolvimento da assessoria, enfim, né, a onda chegou para todo mundo. Isso aí. Aproveitando que tu puxou isso, Gabriel, de tributação, né? é, Nós temos agora a exigência do destaque nas notas aí dos dois campos, de BS e CBS. Correto. E a partir do ano que vem, a gente tem a obrigatoriedade do destaque nas notas do imposto propriamente dito, né? Piloto 2026. E como é que está a parametrização e até onde vai o trabalho da Cigan e o que ela entrega para o cliente e o que o cliente tem que fazer para deixar redondo ali em janeiro de 27, de 26, né? Tá rodando de forma coerente e correta com relação ao destaque dos impostos em nota fiscal. Hoje, o sistema traz, né, essa parametrização da base, né, do sistema tributário atual já implementada, né, e agora fazendo essa simbiose com a nova, né, novo regramento para atender a nova realidade. Então, não adianta só o SIGA dar essa possibilidade se o empresário, enfim, né, o contribuinte não entender o seu processo e como ele vai adaptar isso na parametrização. A parametrização serve, né, para esse disparo de cálculo, mas
né? O cliente que adapta a sua realidade, né? E os seus próprios testes. Então, isso é uma das coisas que a gente coloca bem para os nossos clientes desse trabalho em conjunto. Então, a gente traz a ferramenta de processamento de dados, né? E ele traz, né? Expertise. Isso, a minha realidade é essa, beleza? Vamos então testando, né? Aqui encaixando as peças e perfeito. Tá aqui a aderência, sobe a reforma tributária. Legal. É um trabalho em conjunto, não tem como fugir disso, né? O sistema, o ERP, ele vai trazer insights para a empresa pensar e operacionalizar isso no seu dia a dia. Mas quem vai colocar isso na prática e internalizar a legislação vai ser alguém lá da empresa, ou o contador, ou alguém que esteja ligado à parte tributária na contabilidade de cada empresa, de cada segmento aqui. E essa pessoa tem que ter um conhecimento já aprofundado sobre o que a gente tem de legislação sobre a reforma tributária e como ela vai refletir sobre a operação da empresa ali, para a gente colocar se tem uma redução de alíquota na venda, se tem alguma situação diferenciada, como é que vai ser com relação a C-Class Trib ali na exportação. E isso são detalhes que não adianta a gente esperar para dezembro de 25 agora. Agora eu vou estudar da reforma tributária aqui, entender o que aconteceu aqui. Já tá afogado, né? Porque daí esse cara que deixou para a última hora, ele vai lá correr e vai bater em ti, né, Gabriel? Ô, Gabriel, me fala aqui como é que eu faço para implementar a reforma tributária porque eu não estou sabendo. E aí ele vai procurar um fôlego em quem não vai ter mais ar para ajudar ali, porque vocês vão estar também muito atarefados com outras atividades. Ela está sobrecarregando todo mundo. Pegando o teu exemplo, ele vai bater a nossa porta, tá aqui a ferramenta, ela vai atender, mas daí ele vai entender naquele momento, eu tinha que ter feito meu tema de casa. Aí ele já perdeu o tempo. Então ele vai ter a ferramenta, daí vai já entrar 26 fazendo tema de casa, então perdeu o tempo, né? Deixou de fazer o tema, né, clássico, que ela fazia no dia que eu tô indo para aula, basicamente isso. E ali ele já perdeu tempo importante, porque não é a questão de ele começar a entender agora. Ele vai entender agora, mas a onda que já veio. E daí agora ele vai começar, né, estar no mesmo tempo da onda que está vindo. E vai ver o tamanho do problema. E vai ver que perdeu bastante tempo. Que vai doer, né? Vai doer. Quem deixar para o fim vai doer. Já está doendo para quem está se antecipando e está com ferramenta, né, que está atendendo. Então, né, a ruptura é muito grande. E isso é crazy, né? É louco, porque... bastante. Semana passada, retrasada, eu fiz uma reunião com uma empresa no interior de São Paulo. Faturamento 5 bi. É uma empresa grande, né? Bastante, poxa, tem um impacto grande. relevante. E aí, a gente foi falar sobre reforma tributária. Eu estou sentado aqui com o diretor, gerente e coordenador da parte tributária. Cara, deixa eu perguntar para eles o que eles já viram sobre reforma para mim não chover no molhado, né? Eu perguntei, o que vocês já estudaram sobre reforma tributária? E aí, não me lembro se foi o gerente ou o coordenador, falou, Ivan, a gente sabe que em 26 as alíquotas são de 0,9 e 0,1 para IBS e CBS. E eu, legal. E o que mais? Não, é isso? E eu, como assim, cara? Como assim? É a pontinha do iceberg, ponta da praia, sabe? Tá vendo? Aí eu perguntei, mas vocês não estão estudando mais nada sobre a matéria? Pois é, a direção colocou para nós que acha interessante a gente aguardar, porque não temos regulamentação ainda. Vamos sentar em cima do problema e ver se alguém vem resolver para nós. Ele quase falou isso para mim, lógico que não falou, né? Sim, justo, mas veladamente deixou isso claro. É isso, eu não tenho incentivo de cima. Cara, quando tu aprendeu a ganhar dinheiro, alguém ficou lá te alfinetando para tu ir ao mundo e conquistar e crescer e desenvolver. Perfeito. Aqui é a mesma questão. A obrigatoriedade de estudar e buscar conhecimento sobre a reforma é da parte contábil e tributária, né? Não ficar esperando que seja instigado a buscar conhecimento sobre isso. É um dos principais pontos que a gente, né, sempre colocou para os nossos clientes. Nós fizemos um trabalho de evangelização contra a reforma tributária e a premissa, né, para todos que estão ouvindo nós aqui, né, mas a gente colocava categoricamente é a leitura diária da reforma tributária. Pelo simples fato que ela já tem
grande parte dessa legislação, claro, faltam várias pontas importantíssimas, mas ela tem um corpo Hum. e ela está acontecendo. A crueldade da coisa é que ela está acontecendo. Não adianta, vai ser um estudo diário. Então, isso é uma obrigação de todos que estão envolvidos. Não tem, ela chega para todo mundo. Pegando o exemplo que tu deu, nesse caso a onda vai bater de baixo para cima, vai chegar nos caras, sabe? E eles não estão vendo, não vai chegar em nós. Pagar para ver não dá, ela já está acontecendo. Então, esse é um contribuinte que vai sofrer lá na frente. 2026 vai ser, né, bem louco para ele. Essa tsunami já está vindo, né? E o mais louco disso é que ele tem capital para se antecipar. A corrida por assessorias e ferramentas de processamento está muito grande. Ela começou, né, discreta no início do ano, mas agora que o pessoal está vendo que a onda está chegando, começou uma corrida gigantesca, né, contra isso, né, contra esse tipo de profissional, esse tipo de ferramenta. Se preparar para isso. Exato. E nas reuniões que vocês têm feito, o que tu tem visto, assim, do pessoal estar preocupado com relação, inicialmente agora, a parametrização de sistemas, aí eles entendem que eles têm parte obrigatória aqui de análise com relação à legislação, isso como tu vê? Pegando o link, né, coloquei anteriormente do trabalho de evangelização que a gente fez com nossa rede, com os nossos clientes, a gente já identificou, né, que os clientes estavam em páginas diferentes, muitos clientes extremamente organizados, com criação de comitês internos, conectados ao comitê da CIGAM, da Reforma Tributária. Nós temos comitês onde a gente gerencia, né, enfim, envolvimentos, tudo, né, o que está saindo, enfim, o processual da coisa. Então, a gente fez esse trabalho para deixar todo mundo no mesmo nível, para entender a sua importância no processo. Colhemos bons frutos de entender que os clientes entendem que o nosso sistema vai atender, perfeito, é aquilo que a gente comentou da parametrização, vai estar lá, mas ele entende que tem o tema de casa dele de, eu tenho que olhar para dentro dos meus processos, eu tenho que mudar alguns processos, eu vou tirar o fiscal só das costas do contador, que tributo é o contador. Não, o split payment traz, né, o envolvimento enfim, traz o envolvimento, não, traz a criação da apuração financeira, então o setor financeiro vai ser extremamente impactado, enfim, o de custo, todo mundo, então o pessoal começou a se mexer. Sabe? E hoje, né, tá todo mundo mais ou menos na mesma página. Claro, cada um com as suas dificuldades e realidades, né? Mas a gente fez esse trabalho de trazer todo mundo para a mesma página, ou tentar deixar todo mundo na mesma página, e nossa parte é essa é a parte de vocês. Então, não adianta, é o processo natural da coisa. Isso já existia hoje, sabe? No atendimento da legislação tributária atual, né? Muitas empresas começaram a ver que tinha que fazer o tema de casa agora que chegou uma onda grande e eles, não, tem que rever os meus processos. E as outras áreas, elas estão se envolvendo quando a gente pensa aqui em compras, vendas, tu falou agora de custos, Sim. né? Eles estão vindo com curiosidades. Como é que eles estão vindo com a preparação para a reforma? Curiosos, bastante curiosos, e pegando, né, o exemplo que deu do compras, a própria nota técnica 2025-002 traz a estrutura dos eventos, que é a base para o split, mas ela já reverbera na entrada da minha nota, aonde eu vou, né, atestar o crédito, no meu uso de crédito. Então, assim, quem não estiver, né, observando isso ou esperto nisso, já está furando a elisão tributária. Eu deixei de tomar um crédito, ou, né, vai me dar um erro no meu movimento lá na saída, né? Então, todos esses setores estão convergindo. O cara que emite a nota entende que essa nota tem que sair correta, né, para a entrada dela ser correta, ou, enfim, o trânsito da informação. Então, a gente vê o pessoal curioso e se conversando. Sabe? Então, o contador hoje que era sozinho, agora tem já um exército junto com ele. Né? Legal. Então, se a tua empresa não está envolvendo todas as áreas, né, no estudo da reforma tributária já temos um erro aqui, né? Ou pelo menos as pessoas, se não estiverem interessadas com relação a esse tema, a gente vai ter um gap ainda maior ali na frente para resolver. Acho que o que o Gabriel está trazendo aqui é com relação a envolvimento de N pessoas no sistema, porque a reforma é tributária e o impacto é geral, né? E o impacto é na operação. Perfeitamente. E é isso, a gente vê assim que, por vezes,
é colocado no colo do contador essa responsabilidade, só que não é única exclusivamente dele, né? Então, acho que isso é mega importante. Até ontem, Gabriel, eu fiz uma reunião com uma empresa que é cliente da Cigan para falar sobre Legal. reforma. E lá no bate-papo, na conversa com eles, entraram 3 pessoas, o contador, uma menina interna, que agora eu não me recordo o posicionamento dela, e o diretor da empresa. Perfeito. E aí, o que eles trouxeram para nós? Que a menina interna, ela estava fazendo um curso sobre a reforma tributária, já estava se preparando para trabalhar e organizar a reforma tributária internamente, e de certa forma, na cabeça do dono da empresa, reforma tributária já estava resolvido para eles. Ou seja, eu tenho uma pessoa estudando aqui, ótimo, vai entrar por osmose, as operações vão ser ajustadas de forma a atender todas as Sim. legislações e todas as expectativas com relação ao fisco. E quando a gente começou a falar sobre como era o nosso trabalho, como a gente introduzia a reforma, como a gente desenhou o raio-x dos principais impactos da reforma na operação do cliente, considerando outras operações de compras, vendas, trazer esse pessoal para a conversa, eu percebi que eles deram um passo atrás. Opa, eu estou olhando, mas não estou aprofundando. E o meu posicionamento sobre Eu isso te comentei, né? Cada um numa página diferente. A gente sentiu bem isso. isso aí. E o meu posicionamento sobre isso é de que as empresas têm que ter alguém muito, muito, muito pronto estudando a reforma tributária internamente, porque não adianta a gente ter uma consultoria que traga insights, que Exato. traga Já ter o ações, sistema que processe o dado. sistema, que me calcule, se eu não tiver alguém que Entendo. carregue essa bandeira e que seja responsável pelo projeto, um sponsor internamente, né? Poxa, tu entregou o sistema, que é a primeira onda, né? O sistema tá operacionalizando. Depois tem que incutir as regras de forma correta. Tem que desenhar um cronograma de ajustes de como vai se dar essa transição e como as áreas têm que interagir com todos os stakeholders ali para avaliar a sua operação de compras, a sua operação de vendas, orçamento, avaliação de longo prazo. Tudo. A rever o corpo inteiro. E Basicamente isso. aí, se não tiver esse olhar mais aguçado, é um outro impacto que a gente tem Sim. aqui com relação à transição, que as empresas vão sofrer bastante, né? Aquilo que eu reforço, né, e comentei anteriormente, tem que entender, estudar a reforma para saber como aplicar soluções para atendê-las, né? Enfim, seja parte de sistema, seja reestruturação de processo. E um ponto que o pessoal peca é isso: eu estou acreditando a uma pessoa, não estou envolvendo todo mundo e eu estou perdendo tempo, principalmente o tempo. Que é uma coisa que nos falta hoje, eu digo, nos falta para o contribuinte. Janeiro é logo ali. A reforma tributária ainda necessita de algumas legislações dentro de 25, então ainda acontecerão coisas que deverão ser atendidas, deverão ser, né, implementadas e modificadas para virar em janeiro. E daí dezembro já é mês de férias, janeiro também. A própria Cigan, a gente não vai tirar férias até metade de janeiro, então vai ter toda uma estrutura, toda a equipe, seja de desenvolvimento, seja de suporte, enfim, toda uma frente para fazer né, essa retaguarda para os nossos clientes, entendeu? Uhum. Imagina quem não está vendo isso. Olha como operacionalmente pode inviabilizar o negócio do contribuinte em 1º de janeiro por N pontos que ele não está prestando atenção. Uhum. E ali pensando nessa questão de 1º de janeiro, tem alguma coisa que tu vê que possa travar a emissão de notas se não estiver correto ali em janeiro? Isso já é uma realidade, né? Referenciando a nota técnica 2025-002 novamente, né? Ela já traz ela abriu o ambiente de testes em julho, ela abre agora em outubro o ambiente de homologação para os, né, contribuintes poderem homologar os seus sistemas, e em 1º de janeiro entra o sistema, né, o layout híbrido que a nota técnica traz, compondo, né, a estrutura de ICMS, né, IPI e ISS, que é o que temos hoje, em conjunto, né, a simbiose dos dois sistemas, o híbrido acontecendo aqui, né, CBS, IBS e IS. Quem não tiver essas tags, a versão 1.20, que é a atual da nota técnica, traz isso.
vai ser validado essas tags. O sistema que não tiver isso, inviabiliza, né, Emissão. o negócio do cliente. Não vai emitir nota. Isso aí. Ou seja, ele pode não faturar em janeiro se ele não tiver com Exatamente. tudo ok. Exatamente. Então é bom tu olhar para esse negócio do teu sistema e ver se ele tá atendendo já essas notas técnicas aqui que o Gabriel está trazendo, para a gente não ter esse problema ali em janeiro com relação a essa operação de emissão de notas, né, e preparação com relação ao RP que você está utilizando no seu dia a dia aí para deixar isso redondo, né, Gabriel? E aumentando o tamanho da preocupação, né, não só nota fiscal eletrônica, não. Consumidor, eletrônico, conhecimento, transporte, NEFCOM também. Então, toda, né, a família das notas, né, 1º de janeiro, quem não tiver adaptado, inviabiliza. E agora, pensando na nota fiscal de serviço, a gente já tem um layout pronto e único disso? Isso está bem quente no cenário político, mas sim, já existe, né, o layout na nota fiscal eletrônica, nota fiscal nacional de serviço, o próprio padrão ABRASF, que era utilizado por soluções locais, eu digo, das prefeituras, né, ele não é mais atualizado, então, forçando, né, o uso do layout nacional. Goiânia e Porto Alegre entram agora em 1º de janeiro, então, né, quem não está com o layout da nota fiscal Serviço Nacional em Goiânia e Porto Alegre corre o risco de inviabilizar o seu sistema, e a questão polêmica, né, que eu coloquei é que os municípios todos ainda não aderiram a esse novo layout, mas o governo está conseguindo trazer, arrebanhar esses, né, esses municípios para a gente ter um padrão nacional que é bom para todo mundo, enfim, para o próprio fisco, para, né, sua mineração de dados, eu consigo trabalhar, né, todo o meu movimento de serviço em cima de um único layout. Para o desenvolvedor de software também é bom, o próprio custo Brasil reduz, o contribuinte não precisa ter várias soluções, né? Eu tenho a solução que todas convergem num layout nacional. Então é mais um cuidado que tem que ter, né? E entra também 1º de janeiro, mas alguns municípios, né, grandes municípios, que têm um volume de serviço grande, pegando Goiânia e Porto Alegre, por exemplo, já entram em 1º de outubro. E tem gente que nem sabe disso, sabe? Né? Outubro é agora, agora mesmo, né? Então... Já está valendo, né? Já está valendo. Já tá rodando. E o serviço, né, é um dos setores que mais vão ser impactados com relação à reforma tributária. A gente tem aqui um aumento significativo de carga. Obrigatoriamente, né, todas as empresas de serviço vão aumentar o volume de impostos que elas enviam ao fisco, né? Não tem como fugir disso. Então, se hoje eu pago ISS... no máximo 5%, eu vou passar a pagar IBS a 18,5%, que é o que a gente tem de previsão. Essas empresas serão duramente impactadas e tem que olhar com mais afinco com relação à reforma e tentar desenhar alternativas de como eles consigam driblar essas questões aqui, ou pelo menos se preparar com relação a custos e contratos de longo prazo, né? Correto, perfeito, você colocou, e aqui até a gente faz uma brincadeira que o contador, que é nesse ponto agora, né, de como é que eu vou cadenciar ou qual enquadramento eu vou entrar, ele se tornou teu maior amigo como o açougueiro, o mecânico e o médico. Então, assim, agora o teu contador está junto nessa galera contigo. Então, a importância de saber tatear e para qual caminho tu vai seguir. Enfim, isso vale para tudo. Tu deu um exemplo perfeito do serviço, que é o mais impactado, né? Que o guarda-chuva da reforma tributária ou, né, no consumo na ponta é o que mais vai pegar. Então, já, né, é um tema de casa, né, que hoje está sendo feito lá em 24. Pegando o exemplo que tu deu, que a Cigana já estava há anos, né, trabalhando numa solução para chegar nesse momento, os clientes, os contribuintes já deveriam ter esse, né, esse senso de, lá eu vou chegar e vou virar para tal caminho. Sabe? Porque vai vir uma onda grande, basicamente. Levando para o nosso mundo tributário, né? Eu vejo que a reforma tributária ela é muito semelhante à tese do século, né? Muitos não acreditavam na tese do século, né? Quem não acreditou na tese do século perdeu muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Quem não ingressou com ação lá em 2004, 2005, que tem empresas que ingressaram logo no início com relação a isso, tiveram um resultado muito grande agora em 17 até 20 ali, então com as transições
com as conclusões dos processos, e a reforma também, em determinado momento, e eu acho que ainda hoje é desacreditada por muitas pessoas em empresas que acham que isso não vai acontecer, que isso vai postergar, que não vai entrar em janeiro de 26 e também posteriormente em 27. Tu tem visto isso ainda em discursos de clientes? Se reduziu bastante. Isso em função, né, desse trabalho de as pessoas entenderem o que é a reforma tributária, mas é uma premissa do brasileiro, né? A gente paga para ver e deixa quase sempre para os 48 do segundo tempo, né? Já botando os acréscimos junto. Então, se vê muito isso. Sim, o exemplo da tese SEC foi perfeito, porque muita gente pagou para ver ou não deu a real importância, perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. E depois, "Bah, como é que eu não vi isso?" Cara, a onda, sempre o exemplo da onda ele é perfeito, né? Cara, ela passou. Uhum. Tu não entendeu, tu não estudou ela para esperar, absorver e daí surfar ela, passou. Sabe, perdeu anos que tu poderia buscar muito dinheiro. E isso é vital nas empresas, né? Tu trabalhar com esse crédito, enfim, entrar dinheiro no caixa. Uhum. Então, o tamanho da irresponsabilidade do brasileiro, né, se resume mais ou menos a isso. Nem quando, cara, tu tem uma chance de ganhar dinheiro, né? Tu vai lá e não dá o devido valor, a devida importância para isso. Então, imagina uma coisa agora que vai onerar, sabe? Então, enfim, é aquela máxima, né? Eu já pago muito tributo e vai continuar assim. A gente tem que fazer uma análise mais fragmentada das coisas, né? O brasileiro peca muito nisso, ele olha só de cima e não consegue segmentar as coisas. E aí que mora os pontos cegos, né? Como tu comentou, a gente, né, tem que fazer essa análise mais sempre criteriosa, não tem? A tributação demanda isso, né? A gente está falando em quase 30%, né, de impostos sobre a maioria das receitas, né, que Isso. nós temos nesses É dois alto. impostos, né, IBS e CBS. Gabriel, eu acho que 5% das empresas no Brasil não tem 30% de lucro, né? Se não é Perfeito. bem menor, né? É. Então a gente está falando de alguma coisa que é muito, muito relevante na operação do contribuinte, e se eles não dedicarem a devida atenção a essa matéria, a esse tópico, a gente vai perder o timing, vai perder a análise da onda de forma Isso. antecipada e vai ver o concorrente passar na frente ali com aquela informação, aquele insight que, poxa, isso eu podia ter visto também, e vai apontar o dedo para alguém da empresa. Como é que tu não viu isso? Ô, fulano, era teu papel. Cara, era o papel de todos, né? Isso eu vejo que, assim, que vai bater forte, assim, os pontos cegos que tu trouxe, né? Exatamente, pegando esse ponto que tu falou, né, como é que vocês não viram isso? A gente tem alguns casos em clientes grandes que tinham um volume de substituição tributária gigantesco, por exemplo, né, que a gente trouxe a ferramenta, né, de todo o tratamento de ressarcimento, enfim, restituição, e a gente conseguiu fazer um trabalho com eles onde o valor que eles conseguiram, né, reaver pagou as horas do implementador que apoiou esse processo, mesmo o sistema sendo todo automatizado, né? Enfim, o cliente optou por ter um profissional de siga lá dentro, e ainda lucrou com isso. Então, assim, no dia que ele nem sabia que existia. Aí a brincadeira, que às vezes o sistema é um pouco Judas, né? Mas como é que tu não viu isso, contador? Cara, a ideia não é essa, novamente, aqui está a ferramenta, tu tem que entender o teu negócio para saber aplicar as coisas. Ali era o caso que o cara não entendia o negócio dele, né? Passou a entender através de aplicações que ele poderia se valer, né? E, né, a mágica aconteceu. Mas muitos e muitos contribuintes não têm nem noção ou dão a devida importância para isso. Aí é o diferencial de quem começa a estudar antes, Isso, começa é antecipação. a avaliar e antecipar os impactos, que é o caminhar, né? Eu não inicio a minha vida caminhando, né? Eu vou engatinhar primeiro, depois eu vou Isso. dar um passo em pé, dois, três, os meus pais vão me segurar ali para a gente poder caminhar. Começar a me equilibrar sozinho, né? Isso aqui é a mesma questão, né? A gente tem que entender essa relação de uma nova legislação, os principais impactos e como elas vão interferir no nosso dia a dia. A gente tem uma série de ferramentas sobre isso, né? O RP é uma ferramenta, mesmo a Receita, ela disponibilizou ali a questão da Calculadora. calculadora da reforma.
porém, ali é uma ferramenta muito sucinta. O que que tu já viu dela, assim? Quando ela saiu, né, em conjunto com a calculadora, saiu as APIs de integração e a gente já começou a consumir elas para ver o que o governo estava liberando. A gente até brincou, ó, vamos demitir toda a área fiscal do Sigam porque o governo está fazendo o cálculo. Mas, né, por sorte, ainda o governo não faz o híbrido. A calculadora, basicamente, né, tu joga o valor do produto, a quantidade, a NCM, enfim, o local de destino, e ele te traz o cálculo. Outro ponto, né, fazendo um link com a calculadora, uma observação na calculadora, se vocês fizerem um teste colocando tributação monofásica, ele vai dizer que ainda não está preparado. Então, aqui é aquele ponto de alerta que a gente colocou. Entendam, contribuinte, que a coisa ainda está acontecendo. Então, a própria calculadora ou as APIs não dão essa integração. Mas voltando às APIs, ela tem a mesma... A mesma ideia da calculadora, se joga, né, valores, ele processa e devolve. Ele só está trazendo o cálculo dos impostos novos. A gente brincou, ufa, né, não está fazendo o híbrido, que é o que a reforma traz. Mas a gente já passou a consumir ela, a gente usou ela como ferramenta de teste, homologamos, né, as funcionalidades dentro de SIGA, chegamos a tal valor, coloca na calculadora. Então, ela ainda está em construção. A gente torce, né, que o governo amplie as funcionalidades, as possibilidades da API, onde a gente consiga ter uma estrutura de XML, a gente consiga ter o cálculo híbrido, porque isso vai ao encontro, né, independente se todo time fiscal for demitido, né, vai ao encontro a gente ter a redução do custo Brasil. Uhum. Sabe? A gente começa a criar padrões, a gente começa a se valer da TI que o Brasil que hoje países, né, lá fora estão começando a usar o mesmo tipo de tecnologia. Por exemplo, a gente abriu uma unidade agora em Portugal, eles estão começando agora a implementar uma situação de nota fiscal eletrônica. Nossa. E nós já estamos aqui há mais de 10 anos com isso. Então, assim, se a gente chegar nesse ponto de a gente ter um consumo, ó, a minha necessidade é essa, e a gente tem uma grande comunicação, governo, claro, isso demanda investimento gigantesco, servidor e tudo mais, a gente começa a reduzir o custo Brasil para o empreendedor brasileiro, enfim, para o contribuinte, e a gente começa a ter uma realidade de reforma tributária. Mas, claro, eu já estou indo lá na frente, num sonho, né, lindo, mas a gente trabalha, né, que o governo dê essas mais possibilidades para o desenvolvedor de software e contribuinte. Isso tu trouxe agora a nota fiscal eletrônica, né? Eu me lembro que em 2008, 2009, trabalhava no Walmart, e aí eu via os movimentos, né, deslevando pessoas por áreas ali, né? Obrigado. Para participar da movimentação da implantação da nota fiscal eletrônica no sistema. Então, a empresa participou foi uma das primeiras, umas pioneiras, né, com relação à nota fiscal eletrônica. E, cara, a infinidade de informações que a gente tem numa NFE hoje, comparado com o formulário eletrônico, que o formulário contínuo que a gente tinha antes é grotesco a comparação, não tem como fazer. E a mesma coisa a gente vai ter que ir com a reforma tributária, né? Aumentou. Vai o layout muito. E o XML híbrido traz isso, né? Ele aumentou. Aumentou 2 colunas lá no Excel para quem olha isso de forma sucinta lá com relação. 2 não, né? Muito mais. Tem muito mais, cálculo, tem a alíquota, tem o valor de imposto por... Mas o exemplo foi perfeito. Acho que isso vai ter um impacto significativo ali na frente com relação a como as empresas têm que estar organizadas para essa questão. Lei Complementar 214, 540 artigos, uma porrada de informações ali para as empresas avaliarem. E aqui eu entendo que o contador em si, ele não precisa ler todos, mas tem que saber pensar aqueles que são mais importantes na operação, na realidade de cada empresa, né? E isso é uma realidade para vocês também ali com relação ao software? Também, porque a gente tem que atender todas as realidades, né? Então, como a gente um sistema com 80 e poucos módulos, atendemos todas as realidades de negócio do Brasil. Aí é o tamanho da complexidade da solução, né? A gente tem que ter esse Lego para toda a realidade a gente conseguir, né, montar ele e dar o atendimento, né, para os nossos clientes. Então, recai tanto para o desenvolvedor de software como para o contador tatear todos os pontos e saber para onde ele tem que caminhar e trilhar os caminhos, né, que a reforma, né, traz, enfim, em cima do texto básico que tu colocou, que é a lei, né? Está trazendo aqui de Exatamente. inovação. E, Gabriel, eu defendo muito a ideia de que a gente tem que ter o líder da reforma tributária em cada empresa, porque para mim isso é condição sine qua non de a gente ter uma transição de forma mais tranquila. Uma das, né?
Eu imagino que tu deva estar vendo isso também lá com relação às reuniões que tu tem feito. E para ti, qual é a condição muito importante de que as empresas tenham que olhar para ter uma transição mais suave daqui para frente? Qual é a dica que tu deixa aqui com relação à reforma? Ter o atendimento imediato e constante da reforma tributária, olhar para suas soluções de processamento de dados, se elas, né, atendem, né, a onda que chegou e vai continuar chegando, e também, principalmente, seus processos, né? Não adianta ter uma boa ferramenta e um processo ruim e vice-versa, né? Um bom processo e uma ferramenta ruim. Pegando o ponto que tu falou da liderança interna, sim, os comitês gestores que eu comentei antes, né? Tem que ter, é uma premissa, é o tema de casa, é uma coisa que vai existir até a virada da reforma, porque coisas vão acontecer. Então, né, não tem como fugir disso. Precisam se organizar, precisam olhar, né, para as soluções que tem e os processos que tem para conseguir se adaptar à realidade que já está aí, né? Muito bom. Eu acho que nós passamos aqui, né, Gabriel, pelos principais pontos que já estão impactando as Isso. empresas agora aqui com relação à reforma tributária. E a gente falou, acho que 5% do que é reforma tributária, né? Não Isso. passamos em nada de transição, de mudança de impostos, mas os itens que a gente tratou aqui, para mim, são mega importantes e principalmente a urgência com relação ao tema que as empresas têm que dar nessa análise a partir de agora. Então, encaminhando para o final, Gabriel, queria agradecer a tua participação mais uma vez Agradeço aqui o em mais esse convite. bate-papo, muito, muito enriquecedor. Acho que a gente entregou bastante conteúdo aqui para quem está nos ouvindo e pensando em se preparar para a reforma tributária. Perfeito. Eu que agradeço, né, e espero que a gente tenha conseguido passar algumas dicas, alguns links para o pessoal conseguir pelo menos ter um norte e começar, né, a estudar e adaptar, né, implementar a reforma tributária. Não. Muito obrigado. Fique atento aos próximos episódios aqui do Domínio Tributário Talks. Muitos deles nós estaremos falando sobre esse tema reforma tributária e quais são os impactos mais significativos na operação de cada empresa, nas suas atividades diárias ali com relação a esse tema que vai dar muito pano para manga aqui nos próximos anos, aqui nos próximos meses, com relação a debates. Vamos ter uma falta de mão de obra, com certeza, né? Então, se atualize, busque informações, tenha um RP de confiança aqui no seu lado para poder tornar essa transição mais suave. Até uma próxima, até mais.